Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre o fim do Segundo Reinado, mulheres, indígenas e afrodescendentes. Vamos lá? Então, nós vamos falar agora sobre o fim da escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil, ela foi aplicada, principalmente a escravidão de africanos, tá certo? De pessoas vindas do continente africano, foi aplicada no Brasil entre os séculos 16 e 19, tá certo? Acredita-se que mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. Esse era um comércio extremamente lucrativo para países como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, tá bom? Só que a partir do século XVIII, a Inglaterra começou a colocar pressão nos outros países para que os outros países abolissem a escravidão, tá bom? E principalmente abolissem o tráfico de escravos também. Ô professor, o que é que fez com que a Inglaterra, que era uma das maiores beneficiárias desse comércio, né, o comércio de escravos, acabasse pondo fim à questão escravista nas suas colônias e acabasse também meio que forçando os outros países a também aderir a esse tipo de política? Gente, é algo bem simples: interesses econômicos. Essa é a resposta. Principalmente porque entre os séculos 18 e 19, a Inglaterra ela acabou se tornando uma grande potência mundial. Por quê? Ela havia acabado de passar pelo processo da Revolução Industrial, ela estava crescendo financeiramente, ela estava exportando cada vez mais, produzindo cada vez mais, então economicamente ela estava muito bem, tá certo? Então, o que acontece? Ela precisava de mercado consumidor. Então, nós vamos ter é, todo um processo, né, para que a Inglaterra conseguisse cada vez mais esse comércio internacional. E o que ela vai fazer? Ela vai acabar pondo fim à venda de escravos na África, nas suas colônias, e ela também vai pedir o fim do comércio de seres humanos com a América. Ela vai começar a pressionar para que isso acontecesse. Ô professora, por que ela fez isso? É bem simples, gente. Os empresários que antes faziam isso, nessa atividade, eles vão começar a utilizar os recursos agora para a industrialização, para a compra de produtos internacionais. No caso dos africanos, muitos dos homens, a força de trabalho, ela acabava sendo escravizada e contrabandeada para outros países como o Brasil. Então, se acabasse esse comércio de escravos na África, o continente ia voltar a ter uma força expressiva de trabalhadores e, consequentemente, uma força expressiva de consumidores também. Então, a Inglaterra ela estava visando isso. E se ela acabasse com a questão do tráfico de escravos para a América, nós íamos ter a criação de empregos assalariados, né? Você trabalhar em troca de um pagamento, os recursos que antes os senhores de engenho utilizavam para comprar escravos, eles agora iam comprar produtos industrializados ou iam investir na indústria. Então, tudo isso era para ajudar a Inglaterra a escoar a sua produção, tá certo? Então, nós tivemos o início da pressão inglesa pelo fim do tráfico negreiro no Brasil. Então, nós tivemos tratados assinados entre a Inglaterra e o Brasil ainda no ano de 1810, sob a administração de Dom João VI. Foi quando os primeiros tratados começaram a ser assinados, tá certo? Ao longo do tempo, houve um combate, né, muito grande da elite brasileira em relação a isso, porque a elite brasileira ela se beneficiava com essa questão da escravidão. Então, eles vão combater duramente essa pressão inglesa pelo fim do tráfico, principalmente os senhores de engenho e donos de minas, tá certo? Apertei no lugar errado. Então, vamos lá. Nós tivemos a criação de uma lei que extinguiu o tráfico de escravos no Brasil no ano de 1831. Só que, na verdade, isso acabou ficando somente no papel, porque o tráfico ele continuou muito intenso, tá certo? Era como se não existisse lei, tá certo? Ela só existia no papel. Então, nós tivemos um tráfico de escravos cada vez maior vindo para o Brasil. E, como resposta, a Inglaterra começou a fiscalizar as embarcações que transportavam seres humanos como escravos,
os chamados navios negreiros. Eles começaram, inclusive, a apreender esses navios. Então, nós tivemos um agravamento da relação entre o Brasil e a Inglaterra a partir do ano de 1846. Então, o parlamento britânico acabou aprovando uma lei chamada Bill Arbiden, ou Slave Trade Suppression, acho que se pronuncia assim, Act. Meu inglês é péssimo, me desculpem, tá certo? Mas é o que temos para hoje, né? Então, essa lei, conhecida como Lei Bill Arbiden, ela era, na verdade, uma lei que permitia que a Inglaterra apreendesse esses navios, independente de ser britânico, brasileiro ou de que nação fosse, dava a eles o direito de apreender a embarcação e levar o comandante e a tripulação a julgamento na própria Inglaterra e não no país de origem do dono do navio, do capitão, tá certo? Então agora a Inglaterra, ela passava a condenar dentro da própria Inglaterra, com as leis inglesas, as pessoas que praticavam o tráfico de escravos. Então, acabou acontecendo uma reivindicação da soberania nacional do Brasil em tribunais internacionais. O Brasil começou a alegar que não tinha como isso acontecer, porque existia a questão da soberania brasileira e principalmente porque muitos dos navios negreiros que foram apreendidos já estavam bem próximos à costa brasileira. Então, isso acabava afetando a relação entre Brasil e Inglaterra, principalmente porque isso afetava a questão da soberania nacional brasileira, tá certo? Acredita-se que a partir do ano de 1846, mais de 600 navios foram apreendidos, sendo que a maioria eram navios brasileiros, tá certo? Então, o parlamento brasileiro acabou cedendo à pressão inglesa e eles conseguiram aprovar uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz no ano de 1850. Essa lei, ela proibia definitivamente o tráfico de escravos no Brasil, tá certo? Então, com isso, com a proibição definitiva do tráfico de escravos, houve um deslocamento do capital financeiro para a indústria, tá certo? Então, agora o dinheiro que antes era utilizado no tráfico e na compra de escravos passou a ser utilizado agora na industrialização do Brasil. E se vocês estiverem ouvindo um barulhinho, uns arranhados, alguma coisa do tipo, é a minha cachorrinha, tá certo? Ela tá virada ali arranhando não sei o quê. Então, nos primeiros anos da Lei Eusébio de Queiroz, houve uma falta de mão de obra nas fazendas de café. Por quê, professora? Apesar deles terem começado a utilizar a mão de obra assalariada, mas mesmo assim essa mão de obra não era suficiente, tá certo? Então, posteriormente, a gente vai ver surgir um novo tipo de tráfico de escravos, que era um tráfico de escravo interprovincial. Isso significa que, já que eles não podiam comprar de forma internacional, né, do tráfico de escravos vindos da África, eles poderiam comprar de outras províncias dentro do Brasil, principalmente das províncias aqui do Nordeste, já que a questão da cana-de-açúcar ela estava declinando, o preço do açúcar estava em baixa, então muitos senhores de engenho acabaram vendendo seus escravos, ou uma parte deles, para os donos de cafezais. Tá certo? Então, isso foi o tráfico interprovincial de escravos. Não significava que a Lei Eusébio de Queiroz extinguia a escravidão no Brasil, não, tá, gente? Só condenava e aplicava a lei em relação ao tráfico de escravos. Vamos continuar. Então, mesmo assim, ainda existia muito essa questão da carência de mão de obra. Então, o governo começou a incentivar a entrada de imigrantes europeus aqui no Brasil. Isso, inclusive, é um tema que a gente vai ver mais para frente, a questão da imigração aqui no Brasil, principalmente imigração europeia, tá certo? Então, nós tivemos muitos movimentos populares abolicionistas que pediam o fim da escravidão no Brasil. Então, nós tivemos o surgimento de muitos movimentos anti-escravistas a partir da segunda metade do século XIX, tá bom? Então, nós tivemos uma vitória brasileira na chamada Guerra do Paraguai e isso acabou sendo um dos motivos para que as críticas em relação à escravidão elas crescessem. A gente viu na questão da Guerra do Paraguai que os escravizados eles foram aceitos no exército brasileiro. Era algo que até então não existia, era algo que até então não era praticado.
Então, os escravizados, eles entraram no exército com a promessa de liberdade. Se eles lutassem na Guerra do Paraguai, eles teriam a liberdade. E, de fato, os que lutaram, uma parte deles conseguiram a liberdade, outros não. Só que isso acabava contrastando com o fato de que existia a questão da escravidão, existia a questão dos castigos físicos, de toda a questão do preconceito racial. Então, isso fez com que os militares eles aumentassem as críticas em relação à escravidão, principalmente porque muitos daqueles que haviam lutado ao lado desses militares na Guerra do Paraguai não conseguiu sua liberdade, tá certo? Nós também tivemos uma influência muito grande dos Estados Unidos a partir do ano de 1865, porque os Estados Unidos acabou passando por uma guerra civil envolvendo os estados do Norte e do Sul. Os estados do Norte acabaram vencendo e aboliram a escravidão nos Estados Unidos, né? Pelo menos ali na sua possessão. Então, o Brasil acabou vendo isso como um exemplo, tá certo? Nós tivemos o surgimento de muitos clubes e sociedades secretas aqui no Brasil que pediam justamente o fim da escravidão, criticavam essa questão escravista. Então, nós tivemos com isso, né, por parte principalmente da elite, um medo do retorno das chamadas revoltas populares. Isso ameaçava muito a questão da unidade brasileira, principalmente porque eles haviam acabado de passar por um processo bem complicado, que era o processo ali durante o período regencial, que nós tivemos muitas guerras, principalmente conflitos populares. Então, esse era o principal medo, principalmente da elite brasileira, tá certo? E eu não tô conseguindo passar, acho que meu celular tá travando. Então, vamos lá. Então, as chamadas leis abolicionistas, elas começaram a ganhar força, principalmente porque as campanhas abolicionistas, elas ganharam muita força a partir de 1860, e nós tivemos muitas experiências positivas com a mão de obra assalariada aqui no Brasil também, tá certo? Então, foi criada uma lei chamada Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, em 1871. Essa lei, ela determinava que todos os filhos de escravas, eles nasceriam livres, tá certo? Mas tem todo um porém em relação a isso. Por quê? A criança, ela nascia livre, só que ela com a mãe até os 8 anos na fazenda, a mãe permanecia escrava, e quando ela atingisse os 8 anos, o dono da fazenda, no caso o dono do escravo, né, ia determinar se ele queria receber uma indenização do Estado ou se ele queria que aquele escravo trabalhasse até os 21 anos para poder se tornar livre, como uma forma de indenização ao seu lindo e maravilhoso senhor. Tá certo? Então, querendo ou não, essa pessoa ela se mantinha na condição de escravo, porque a situação dela não mudava muita coisa, tá bom? Então, essa lei ela acabou sendo proposta, né, por José Maria da Silva Paranhos, à Câmara dos Deputados. Ela acabou sendo promulgada no mesmo mês pela princesa Isabel, e ela determinava que essa indenização ela deveria acontecer. Então, ou o Estado indenizava o dono do engenho, ou o dono da fazenda, que no caso era o dono do escravo, ou então o escravo ia trabalhar até os 21 anos como forma de indenização ao seu senhor. A próxima lei, que foi criada em 1885, é a chamada Lei do Sexagenário. Essa lei determinava que todos os escravos maiores de 60 anos seriam livres mediante o pagamento de uma indenização ao seu senhor. Isso mesmo, gente. Então, o escravo, ele poderia pagar essa taxa ou então trabalhar mais 3 ou até mesmo 5 anos para indenizar o seu senhor para poder se tornar livre. Só que tem um problema, gente. A própria condição de vida que essas pessoas eram submetidas não dava a elas muitas chances de chegar nem perto dos 60 anos. Então, pouquíssimos escravos acabaram conseguindo a liberdade com essa lei, tá bom? Essa lei ela foi proposta pelo gabinete liberal, mas ela só foi, de fato, colocada em prática quando o Partido Conservador ele acabou chegando ao poder, tá certo? Deixa eu mudar aqui. Mudei. Então, a próxima lei que foi criada é a chamada Lei Áurea, criada no ano de 1888. Essa lei ela foi proposta pelo senador Rodrigo Augusto da Silva,
ela foi proposta no dia 11 de maio de 1888, tá bom? Ela acabou sendo aprovada e foi para a promulgação da Princesa Isabel. Lembrando que nós estamos aqui em um contexto, né, de muita pressão popular. Então, a Princesa Isabel ela acabou aprovando a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888 e agora, definitivamente, a escravidão ela estava abolida no Brasil. Apesar disso, muitos dos escravizados não tinham para onde ir. Essas pessoas elas acabaram sendo jogadas ao léu, tá certo? Uma parte do Partido Liberal defendia a questão abolicionista, só que eles diziam, agora minha cachorrinha resolveu latir. Eles diziam que deveria se criar, né, uma espécie de assistência para que esses ex-escravos pudessem ser inseridos na sociedade. Só que na prática isso não aconteceu. Essas pessoas foram jogadas à própria sorte e acabaram, né, muitas delas permanecendo na mesma situação que estavam dentro das fazendas, outras foram viver nas periferias das grandes cidades, ou até mesmo na condição de marginalizados, tá certo? Gente, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Desculpem os latidos da minha cachorrinha. Ela é um filhotinho e ela está a todo vapor. E já é tarde e ela está, assim, elétrica, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Eu amo muito vocês, estou morrendo de saudade, tá bom? Fiquem com Deus.